Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre teoria estrutural da química orgânica. Eu me chamo Maiana Menezes, sou aluna do curso de licenciatura em Química do IFCE Campus Caucaia. Nossa aula será dividida em 4 tópicos: a teoria estrutural da química orgânica e o carbono, as classificações de cadeias carbônicas, grupos funcionais e a nomenclatura segundo as orientações do IUPAC. Vamos iniciar o nosso estudo com a definição da química orgânica, como conhecemos hoje, e as características do carbono. A química orgânica, no século XIX, era definida pela teoria da força vital, que dizia que compostos orgânicos provinham e eram sintetizados somente por organismos vivos. Porém, em 1828, Wohler, em seu laboratório, sintetizou a ureia a partir da evaporação de compostos inorgânicos, do cianato de amônio. Como podemos ver, o cianato de amônio sendo aquecido e tendo como produto a ureia. Dessa forma, a química orgânica passou a ser definida como o ramo da química que estuda os compostos de carbono. O carbono gosta de se combinar com o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Assim, a química orgânica se faz importante para o estudo da fórmula das moléculas, como as proteínas, as vitaminas, as enzimas, os medicamentos, plásticos, polímeros, combustíveis, lubrificantes, entre outros. Com essa nossa nova definição da química orgânica, muitos pesquisadores passaram a estudar os seus compostos. Porém, 3 pesquisadores se destacaram. Entre 1858 e 1861, Kekulé, Cooper e Boturov fizeram trabalhos independentes e definiram as premissas centrais da química orgânica, definindo algumas características sobre o carbono, e chegaram às seguintes conclusões: que o carbono é tetravalente. Eles perceberam que os átomos podem formar um número fixo de ligações na sua camada de valência. Ou seja, para formar o octeto, eles querem completar a quantidade de elétrons que faltam em sua camada de valência. Por exemplo, o carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Por essa característica, ele tende a formar 4 ligações. A única exceção é o hidrogênio, que ele só possui 1 elétron na sua camada de valência e ele forma apenas uma ligação. O segundo postulado diz que todas as ligações do carbono possuem a mesma valência, ou seja, a mesma força, ele não é polar. Como podemos ver na figura aqui à direita, o carbono ligado a 4 hidrogênios, todos com a ligação do mesmo tamanho. Além disso, podemos observar os tipos de ligação que o carbono pode fazer: 4 ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. O carbono também possui a característica de formar cadeias longas. Isso foi muito importante para o desenvolvimento dos organismos dentro de células e poder desenvolver a vida como conhecemos. Em 1930, Berzelius e Wohler também fizeram outro avanço. Perceberam que duas estruturas diferentes possuíam a mesma fórmula molecular. Ou seja, você via a mesma fórmula, mas quando vocês percebiam o arranjo daquelas moléculas, elas eram diferentes. Mas eles não conseguiam explicar o porquê disso. Só em 1874, Van Hoff e Lebel propuseram que esses compostos possuíam um formato tridimensional entre as ligações, como, por exemplo, o
carbono com as suas 4 ligações, tendendo a ter um ângulo de 109 graus entre elas. Esses isômeros, eles podem ser divididos entre estruturais, que têm a mesma fórmula química, mas a estrutura totalmente diferente, geométricos, que têm a mesma geometria, porém algum elemento diferente, ou óptico, que, se imaginarmos um espelho na frente de uma molécula e outra, ela pode ser refletida, e esses últimos podem ser chamados de enantiômeros. A classificação das cadeias carbônicas. Inicialmente, vamos ver como que essas cadeias podem ser representadas. Elas podem ter a fórmula molecular, a fórmula estrutural, em bastão ou condensada. Essa representação vai depender da forma que você quer apresentar, a forma que mais fica facilitada para você poder estudar aquela molécula. Também é importante definir a cadeia principal. Essa cadeia principal precisa apresentar uma sequência contínua de átomos de carbono. E dentro dessa cadeia principal precisa conter também o grupo funcional, que vai ser o nosso próximo assunto, nosso próximo tópico, e as insaturações, ou seja, se houver ligações duplas ou triplas. No nosso exemplo, nós temos esse L aqui, indicando a nossa cadeia principal. Caso tentássemos fazer aqui somente na horizontal, teremos só 5 carbonos. E quando tentamos assim, nesse formato de L, nós temos 6. Por isso é que a cadeia principal ficou nesse formato. E esse carbono que ficou aqui de ladinho, de fora, é chamado de ramificação. As cadeias carbônicas podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos, como normal, só a cadeia aqui contínua de carbonos, ou ramificada, quando sobra algum carbono aqui, algum elemento fora da cadeia principal. Quanto ao tipo de ligação, saturada, só com ligações simples, ou insaturada, com pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Quanto ao fechamento, ela pode ser acíclica ou aberta, quando ela é só na horizontal, ou cíclica ou fechada, quando há um ciclo. Quanto à natureza dos átomos, ela pode ser homogênea, composta somente por carbono, ou heterogênea, que no meio do carbono existe algum elemento químico diferente do carbono. Quanto aos compostos aromáticos, ela pode ser aromática quando se tem um ciclo com ligações simples e duplas alternadas, ou não aromática, quando quando não se tem essa alternância de ligações simples e duplas. Aqui eu trouxe um outro exemplo, nossa cadeia aqui, né, para a gente poder estudar um pouco de como a gente poderia classificá-la. Então, aqui é a nossa cadeia principal de laranja, né, onde eu tenho a maior quantidade de carbonos sequenciados possíveis dentro do composto e as nossas ramificações de azul. Dessa forma, podemos ver que é um composto de cadeia aberta, ramificada, ela é saturada, não vi nenhuma ligação dupla ou tripla aqui, e ela é homogênea, não há nenhum outro elemento além do carbono dentro da cadeia principal. Os grupos funcionais. Eles são divididos em hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos possuem 4 divisões, que são os alcanos, só possuem ligações simples entre os carbonos. Os alcenos, com pelo menos uma ligação dupla. Alcino, pelo menos uma ligação tripla. Areno, que é do anel aromático.
Funções oxigenadas, ou seja, que tem algum carbono ligado a uma hidroxila, que são os álcools, que é uma hidroxila ligada ao carbono, com ligações saturadas. O enol, uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. O fenol, uma hidroxila ligada a um carbono aromático, como mostra aqui no exemplo. Funções oxigenadas, continuando, nós temos os aldeídos, com a presença de um oxigênio com dupla ligação a um carbono e um hidrogênio, em uma posição terminal dentro da molécula. Cetona, um oxigênio com a dupla ligação do carbono no meio da cadeia principal. O éster, a presença do oxigênio com ligações simples dentro da cadeia principal. O ácido carboxílico, nós temos um carbono com dupla ligação e nesse mesmo carbono nós temos uma hidroxila também, geralmente em uma posição terminal. Esse é o ácido carboxílico. O éster é a presença do oxigênio com dupla ligação a um mesmo carbono que também possui um carbono com ligações simples e algum outro radical. Esse é o éster. Anidrido, ele possui 3 carbonos, sendo 2 deles como ramificação e com dupla ligação, e o terceiro carbono com ligações simples dentro da cadeia principal. O sal de ácido carboxílico, ele possui um oxigênio com dupla ligação e, ligado a esse mesmo carbono, um oxigênio ligado a um metal. Agora, as funções halogenadas. O haleto orgânico, halogênios ligados à cadeia principal, como é o caso do clorometano, o carbono aqui ligado ao cloro. O cloreto de ácido, presença do grupo com o oxigênio com dupla ligação ligada ao cloro, nesse mesmo carbono. Funções nitrogenadas, nós temos a amina, que possui a presença do nitrogênio ligado ao hidrogênio e ao carbono. Aí, aqui, nós precisamos ficar atento que o nitrogênio faz 3 ligações. Aqui nós temos a exemplificação dos tipos desse nitrogênio com 3 ligações dentro da amina. A amida, o nitrogênio, além de estar ligado ao carbono, esse mesmo carbono possui um oxigênio com ligação dupla. A nitrila, ele possui o nitrogênio com a tripla ligação ligada ao carbono. E o nitrocomposto possui a presença do grupo NO2. As funções contendo enxofre, nós temos o tiol, com a presença do grupo SH, ligado ao carbono. O sulfeto, com a presença do sulfeto dentro da cadeia principal, entre os carbonos. O ácido sulfônico possui o grupo SO3H, geralmente terminal, ligado ao carbono. E agora nós vamos para a nossa parte final, que seria a parte da nomenclatura, seguindo as orientações do IUPAC. Para classificar as cadeias orgânicas, nós temos que ver que esse nome é composto por 3 pontos principais. O nosso prefixo, aqui nós temos o exemplo do número de carbonos de 1 a 11, met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec e undec.
Então, o nome do composto orgânico vai iniciar com esse prefixo. O intermediário, que seria a indicação da saturação da cadeia, se ela for saturada, ou seja, só com ligações simples, vai ser -am. Se ele estiver com uma ligação dupla, -em. Com duas ligações duplas, -de-em. Com uma ligação tripla, -in. Uma ligação dupla e uma tripla, -em. O sufixo, que indica a função. Se forem hidrocarbonetos, nós temos a terminação -o. Se for um álcool, -ol. Se for um aldeído, -al. Uma acetona, -ona. Um ácido carboxílico, -óico. E assim sucessivamente, dependendo do grupo funcional que a substância pertence. Outras observações para a gente poder indicar, para poder a gente conseguir fazer essa nomeação. A cadeia começa pela extremidade mais próxima do grupo funcional, seguido pelas saturações e seguido das ramificações. Nós vamos ver um exemplo para a gente poder praticar todas essas definições que nós estamos vendo aqui agora. A nomeação das ramificações. Se for só um CH3, só com um carbono, é um metil. Se houverem dois carbonos, é um etil. Se houverem vários carbonos, aí vai ser o N-propil. E assim sucessivamente. As ramificações nós vamos botar em ordem alfabética, além de indicar o número do carbono ao qual ela aparece. Exemplo, nós temos aqui a definição da cadeia principal nessa substância. Nós temos 7 carbonos nessa cadeia principal e 3 ramificações. Uma ramificação é um metil e 2 ramificações de etil. Logo, o nome desse composto vai ser, como a etil começa com E e o E vem antes do M do metil, nós vamos iniciar indicando as duas ramificações etil, que está no carbono 4. Então, nós vamos botar 4 e 4. Traço. E como são duas, nós precisamos dizer que são duas ramificações etil. Então, nós vamos botar di e depois, finalmente, vamos botar etil. Em seguida, vamos indicar a ligação metil, a ramificação metil, que está no carbono 2, e em seguida o metil. E, por fim, o nome do composto, que possui 7 carbonos. Então, é o hept, só ligações simples, -an, e é um hidrocarboneto, O. Então, ele é um heptano. Agora, esse outro exemplo eu trouxe para a gente poder praticar a percepção dos grupos funcionais. Aqui nós temos um anel aromático, então é um benzeno. Nós também poderemos chamar ele de um fenol, se incluíssemos aqui a observação da hidroxila. Aqui nós temos uma metila, uma amina, uma hidroxila, uma amida e uma acetona, que possuem uma dupla ligação de oxigênio entre carbonos. Assim, nós podemos praticar tudo o que vem sendo visto. Agora, os compostos cíclicos. Se o composto for cíclico, a gente precisa iniciar essa mesma nomenclatura que nós vimos aqui. Nós precisamos acrescentar o nome ciclo. Por exemplo, aqui nós temos 3 carbonos, então é um propano. Mas como ele está em formato de ciclo, para mim poder indicar que essa substância ela está nesse formato, eu preciso acrescentar o nome ciclo.
senão a pessoa vai desenhar como uma cadeia aberta. Então, é importante eu indicar ciclopropano para que se seja desenhado e entendido que essa substância tem esse formato. Assim como aqui no ciclobutano, eu poderia desenhar ele como uma cadeia reta de carbono, mas como eu incluí o nome ciclo, eu entendo que é nesse formato. E o ciclopentano, consequentemente. Aqui nós vamos ver um pouco dos anéis aromáticos. Eles geralmente têm acompanhado o nome isoico no final, com exceção de alguns que não são, que tem um nome usual do dia a dia, como o fenol, né, que tem algum nome diferenciado. Mas, segundo a orientação do IUPAC, você acrescenta o nome isoico no final, como sufixo. Já os compostos bicíclicos, eles possuem uma nomenclatura um pouco diferente. Além de eu acrescentar o nome biciclo, eu preciso indicar quantos carbonos eu tenho de um lado e do outro, e no centro. Ou seja, eu boto o nome biciclo mais a quantidade de carbono do lado esquerdo, um ponto, a quantidade de carbono do lado direito, outro ponto, a quantidade de carbono no centro e, finalmente, o nome da cadeia principal. Vamos ver aqui o exemplo? Eu inicio, nesse composto aqui, eu inicio o nome com o nome biciclo, abro um colchete e boto 3 carbonos de um lado, ponto 2 carbonos do outro, né? Direito e esquerdo, ponto quantos carbonos eu tenho no centro, que é 1, que seria esse 8º carbono. E, por fim, o nome do composto, que é um octano. Vamos ver mais um exemplo? Aqui, nesse caso, eu tenho um biciclo, 3, 1 e nenhum aqui no meio, e é um hexano. Gente, o nosso conteúdo por hoje é esse. As ligações químicas é um conteúdo para uma próxima aula. Espero que tenham gostado. Se quiserem praticar mais, podem seguir o livro, os exercícios do livro. E eu também estou aqui para tirar dúvidas, para a gente poder ver outros exemplos e praticar e aprender mais sobre essa química, essa parte da química tão interessante. Até a próxima aula. Um abraço para todos. Tchau, tchau.